Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cris, pelo convite. Agradeço imensamente. E eu queria fazer minha contribuição aqui. Acho que a gente teve o Vitorino abordando um tema que começou macro, depois trouxe para uma realidade menor. Tivemos uma abordagem muito comportamental aqui, que, sem dúvida nenhuma, talvez seja, se não a primeira, mas top 3 agendas de qualquer, hoje, grupo de top manager, de pensadores de qualquer empresa, sem dúvida nenhuma, esse tema comportamental. E, sobretudo, não por nada, mas porque as mudanças foram muito recentes e intensas. Então, você teve um conjunto de mudanças muito intensas nos últimos 2, 3 anos, máximo, e que trouxe novas realidades, novos ambientes, que contestam políticas, contestam o status quo, e o processo de adaptação nem sempre é simples, por conta da inércia das próprias grandes companhias, e nas pequenas, por conta que elas planejaram de um jeito, às vezes não tem capital para se replanejar no meio do caminho. Mas eu vou começar também um pouco do macro, e eu vou discordar levemente do Vitorino na medida de regulação do que o Estado fez, do que o Estado não faz. Eu sou completamente contrário a isso. Eu acho que quanto menos Estado, melhor é. Vou dar um exemplo. O que aconteceu na cena de Venture Capital no Brasil nos últimos 5 anos? Salvo o momento atual de elevada taxa de juros, onde o capital secou, e é um momento específico da economia mundial, você tem um aumento de taxa de juros, o capital de risco, normalmente, em todas as situações, ele esfria, e não exatamente conjuntural, que as empresas ficaram ruins do dia para a noite. Não se trata disso. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma intensificação de investimento, de abertura de empresas, de novos funcionários, empreendedores que não existiam, pessoas que vieram de fora para cá, companhias do Brasil que saltaram a fronteira. E o que o Estado fez? Nada. Sabe por quê? Porque a força das pessoas estão nelas próprias, a força das empresas estão nelas próprias. O que aconteceu com o WeWork quando chegou no Brasil? Que lei que alterou? Nenhuma. Que lei que alterou para a chegada do WeWork no Brasil? Nenhuma. Basta não incomodar, basta não estar perto. Porque o capital com conhecimento, talento, mercado consumidor, ele acontece, ele se desenvolve. Então, eu acho que aqui é um caso de menos é mais. Eu acho que, embora eu reconheça e sei que ainda temos muitos problemas. Por exemplo, você citou um problema trabalhista aqui. De fato, a gente já teve uma evolução, 2 rodadas de evolução sobre a lei trabalhista, que elas avançaram, certamente, seguramente, mas ainda é pouco. O livre diálogo e o livre acordo entre pessoas, e aí você pode chamar de chefe, funcionário, você pode chamar de colegas, de parceiro, pode chamar do que quiser. Mas o livre acordo deveria ser soberano. As pessoas sabem o que decidir. E, obviamente, o Estado está ali para dar um arcabouço jurídico para evitar abusos e excessos. Mas, fora isso, nós deveríamos tentar deixar livre. Ou seja, eventualmente, até se tem 2 empregos, à luz da legislação não pode. Não pode por quê? Se as empresas toparam, a pessoa topou, por que não pode? Por que não pode eu contratar um argentino, desenvolvedor, um mexicano? Por que não pode? Ou em Fortaleza, Luiz, eu não sei se eu te contei, mas recentemente nós enquanto companhia, abrimos uma filial em Parnaíba, no Piauí. E algumas coisas nos levou para lá. Uma cidade de 125 mil habitantes, um litoral, quer dizer, também é bom, né, praia, mas de um custo de vida muito barato e IDH muito elevado. 127 mil habitantes, 30 mil são estudantes, uma presença intensa de estudantes. A prefeitura, com programas de incentivo para a contratação de pessoas e de melhor desempenho nos impostos, e nos levamos para lá, para esse tipo de fronteira. E basicamente eu fico pensando, onde é que o Estado deveria ou pode me ajudar? Olha, eu põe funcionando aí, não tem caos na rua, que está tudo bem.
eu aqui vou contratar, vou desenvolver, e daqui eu vou desenvolver para o mundo. Porque também o conhecimento, se tiver um gap naquele local, o conhecimento está disperso na sociedade. O conhecimento está no YouTube. E aí também o conhecimento está... Eu sou investidor, quer dizer, que não é investidor, porque é uma iniciativa filantrópica da Escola 42, que é uma entidade que nasceu na França com um método de aprendizado para qualquer idade, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. O conhecimento está disperso, as pessoas aprendem se quiserem, onde for, onde quiser. Bom, então, eu, de forma mais macro, eu acho que aqui nós temos que pensar em menos Estado, porque o Estado, onde ele se mete, normalmente não dá certo. Se mete para fazer poço de petróleo, dá errado, dá corrupção. Se mete para fazer escola, é um desastre no PISA. Se mete para fazer saúde, corrupção na venda de medicamento, médico que não vai, médico que é enfermeiro, enfermeira que é médico, confusão para todo lado. Se mete para fazer estrada, é só buraco. Se mete para cobrar pedágio, é absurdo. Menos é mais. Sai do meu cangote e nós, cidadãos, somos livres e soberanos, capazes de decidir os nossos destinos. E não preciso de legislação. Eu preciso que você deixe eu trabalhar. Precisa que eu deixe evoluir. Bom, é assim que eu penso. No sentido agora de tecnologia, por exemplo, o que aconteceu com a legislação de telecomunicações, porque o painel aqui, parte fala de infraestrutura. E telecomunicações é uma base de infraestrutura. Hoje, você tem aquele famoso e velho, acho que todos conhecem, índice McDonald's, que você acaba tendo um poder de paridade de compra, como os economistas falam, PPC, que dá mais ou menos uma ideia. Então, 1 gigabyte, qual é a equivalência de um McDonald's? 1 gigabyte do México equivale a 108% do preço do McDonald's. No Brasil, 21%. Volto a dizer, o que o Estado fez? Nada. O ICM é o mesmo, o PIS, o COFINS é o mesmo. A concorrência, a liberdade trouxe isso. Então, eu acho que no Brasil, quando eu olho penetração de smartphone, nós temos 88%. O top 1 no mundo é a Alemanha, 94%, 88% para 94%, considerando nossa diferença econômica, de educacional, é um bom número. A média mundial, 66%. Está certo que a média mundial é empurrada muito pela África e alguns continentes de baixo adensamento. O Brasil mesmo tem um problema de baixo adensamento. Mas eu vejo essa parte de infraestrutura local brasileira, gaps. Temos gaps. Nós temos ainda impostos meio translocados, né? Você cobra a cadeia inteira de impostos, é um nível de ineficiência muito grande. A importação de equipamentos é muito complexa no Brasil, de equipamentos de tecnologia, cara. Sofremos com o câmbio, então toda vez que a economia vai mal, o câmbio nosso deprecia, né? Deprecia o real contra dólar, fica mais caro se obter tecnologia. Você também tem um entrave muito grande, que é um processo muito grande. O processo portuário brasileiro, embora tenha desenvolvido bastante nos últimos anos, mas aí nós temos muito gaps no sentido portuário, no sentido alfandegário, que torna lento. Tempo é dinheiro, então é caro o dólar, é caro o imposto e é lento o processo, torna ineficiente a alocação de capital de infraestrutura. Mas, de maneira geral, eu acho que o Brasil reúne uma boa capacidade em termos de infraestrutura, mas isso não quer dizer em momento nenhum, na minha opinião, que nós estamos bem, ou que nós estamos missão cumprida. Tem muito para fazer e acredito piamente na força da iniciativa privada, do livre comércio para ser feito isso. Do ponto de vista de, agora um pouco mais de um tema que nós exploramos na nossa companhia, que é o tema de segurança, aí eu vou partir para a minha conclusão aqui. Nós entendemos hoje um grande desafio em dois universos distintos. Nas empresas, as empresas vêm adotando o tema de segurança da informação, do cybersecurity, da privacidade, de uma forma melhor do que tratavam há 3 anos atrás. Mas nós estamos muito longe do que seria o ideal em várias perspectivas. O budget que o Brasil e a América Latina, na média, adotam para cybersecurity contra a média do mundo, nós estamos na casa de 1%, a média do mundo 3,5%, 4%, crescendo bastante. Tem um gap.
E na prática, o que, que eu vejo? Eu vejo que as empresas brasileiras antes se defendiam com uma faca, com um canivete, e o ladrão vinha de bazuca. Acho que o ladrão continuou de bazuca, mas nós avançamos para uma pistola. Ainda é desigual a relação, mas nós estamos encurtando um pouco. Isso é uma luta contínua, e quanto mais, como o Vitorino colocou, quanto mais digitaliza, quanto mais entra, mais o ativo digital precisa ser cuidado, seja com proteção, seja com privacidade, seja com segurança, seja com o que for, com o melhor ordenamento dele, aí da perspectiva mais de banco de dados, mas ele precisa ser melhor zelado, melhor cuidado, melhor tratado. Na perspectiva das pessoas físicas, aí eu vejo um gap maior, porque as pessoas ainda não têm uma correlação muito clara da sua vida digital com a proteção. Há ainda um elemento de... Aí tem um pouco de tudo. Tem a parte de falta de conhecimento, parte de educação informática, teleinformática, parte de uma ideia de que a proteção pode ser gratuita, como se alguém pudesse levar proteção para alguém em qualquer raciocínio que você faça. Se eu te protejo por alguma coisa, eu não te cobrarei. Bom, não faz muito sentido alguma coisa ser de graça que, com o pretexto de te defender, de te proteger, de assegurar a tua privacidade. Mas as pessoas não têm uma correlação do dinheiro que eu gasto, do que eu estou protegendo, do que eu estou segurando. E essa correlação leva a um Brasil hoje... nós perdemos R$1 bilhão por dia de fraude só no ambiente bancário. Mas R$1 bilhão por dia é um negócio assustador. E esse negócio como é que vira? Vira em aumento de taxa de juros para nós, com custo de abertura de crédito maior, porque isso tudo os bancos vão repassando, as operadoras de cartão de crédito vão passando, o e-commerce vai passando, torna os produtos mais caros e blá, 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 blá. É um volume absurdo nesse negócio. E o Brasil é campeão desse treco. Você vê agora um tema também se aflorando muito no Brasil, o assalto leva o smartphone desbloqueado, né? E o que o ladrão descobriu primeiro, que talvez as próprias pessoas descobriu primeiro, que, bom, eu não preciso só mandar um pix ou levar o celular, eu preciso que ele esteja desbloqueado, porque eu tenho a vida do cara, depois eu vou extorquir ele com foto, depois eu vou me passar por ele, pedir dinheiro, vou usar o banco dele, vou usar o e-commerce dele, enfim, eu vou fazer uma série de coisas porque simplesmente ele desbloqueou o telefone. Ou seja, a vida está ali. Você precisa proteger de alguma forma, tal qual nós nos protegemos na vida física. E aí acho que é um processo, mas aí o gap é um pouco maior. Então, Luiz, essas seriam as minhas considerações. Obrigado, Alberto. Como estamos no período eleitoral, o nome do candidato Vitório Danese foi mencionado pelo candidato Alberto Leite, então ele tem o direito de se manifestar. Alberto, eu queria perguntar para você, na questão da segurança, 5G muda alguma coisa ou só torna o roubo de dados mais rápido? Bom, eu ainda não tenho nenhuma medida se torna mais rápido ou não. Porque tô reagindo à tua pergunta aqui. Talvez, na perspectiva de saída, de up e down, talvez sim. Mas talvez não é esse o ponto de levar segurança, porque no momento que já está fazendo up ou down de qualquer coisa, já foi, né? Aquela coisa de o ladrão levou o teu relógio e saber se você vai chamar a polícia, vai correr atrás dele, vai correr dele. O ideal era não estar numa rua, num ambiente de perigo, ou talvez não usar o relógio, ou morar numa cidade com índice de segurança melhor. Mas o tema, de maneira geral, assim, o 5G, ele tem, como foi o 4, como foi o 3, como foi o 2 e a primeira geração, ele tem uns ciclos, assim. A primeira fase é essa ultradigitalização, né? Você implementa a tecnologia e começa a usufruir desse negócio. No passo seguinte, você tem uma espécie de decepção,
porque você espera muito mais, você estava ansioso com a tecnologia, você espera muito mais dela e ela meio que te decepciona. Assim como inteligência artificial, a gente fala disso desde 2017. Muita gente fala que tem inteligência artificial, mas a grande pilar da inteligência artificial é um conjunto bruto enorme de dados para que ela funcione plenamente. Nem todas as empresas têm isso de forma organizada, de forma estruturada. Às vezes também não tem esse volume enorme. E se chama de inteligência artificial, às vezes planilhas de Excel automatizadas, o que não é. E aí, às vezes, os CEOs da empresa ficam decepcionados com a inteligência artificial. Mas, na verdade, é porque isso é um processo de amadurecimento. Você vai chegar no momento que você digitalizar full, tem muito dado, conectar dado estruturado com dado não estruturado, dado que está fora. E você vai gerando uma maçaroca de dados, que vão retroalimentando outra maçaroca de dados, e você vai fazendo a máquina aprender e vai fazendo ela pensar, mas dando instrumentalização para ela ir aprendendo cada vez mais e mais rápido. Depois você tem um processo normalmente de disrupção, onde eu acho que o 5G vai estar em 2025, 2026. Sobretudo, por exemplo, no caso do Vitorino aqui, o processo de sensorização das coisas, em qualquer processo industrial, na indústria de serviços, será de uma forma muito intensa, e aí depois essa disrupção vai trazer surpresa. Aqueles que adotaram o primeiro vão dar um passo em cima do segundo. Você imagina as cooperativas de táxi quando entrou de 3G para 4G, que chegou o Uber. O cara estava totalmente longe do tema de aplicativo, completamente longe. E aí, por ele estar longe, ele ignorou. Porque quando ele usou o 3G, aquele negócio não funcionava direito, nem todo mundo tinha, uns tinham, outros não tinham. Aí custava caro aquele montar um aplicativo para cooperativa de táxi. Eu prefiro aquela boletinha sair escrevendo. Aí veio alguém que disse, cara, boletinha nada. Isso aqui conecta no mapa, que conecta também no e-commerce, que salva o cartão. E que as pessoas podem instalar, porque a penetração de smartphone já está em 70%. Bom, e aí o cara instalou um aplicativo e se tornou a maior empresa de táxi sem ter táxi. E aí as cooperativas de táxi engasgaram porque você efetivamente deu um pulo na frente dos outros. Tem um preço de você... quem começou isso, no momento ele carrega... no início ele carrega um pouco de ônus, porque a tecnologia não está tão madura no momento que ela é lançada, mas ela fica madura, sobretudo no momento que ela fica popular, né? Sobretudo como a gente chama, como ela vira mainstream. E acho que o 5G vai ter um potencial muito grande. E se você conseguir imaginar, algum tempo depois que o 5G for uma coisa que esteja, por exemplo, em 60%, 50% das pessoas usando o 5G e as empresas adotando, sobretudo as indústrias que fabricam qualquer coisa, inclusive as indústrias de serviços, você vai unificar 5G com outras coisas que estão por aí, nanotecnologia, essa miniaturização extrema dos chips, provavelmente as novas gerações de supercomputadores vão fazer coisas assim absurdas, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de conclusão de dados, mas claro, tudo isso ainda como ferramenta, né? O comportamento ainda será, na minha opinião, para onde as empresas devem olhar primeiro e depois ver a que melhor ferramenta se adequa. Mas provavelmente quem não fizer uso disso talvez vá ficar algum tempo para trás e aí não ser surpreendido como as cooperativas de táxi foram surpreendidas com o Uber, ou como o WeWork, ou como no caso do Vitorino, com o aluguel das impressoras. Aí eu vou fazer CAPEX, vou imobilizar, blá, 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 e em 3 anos vira sucata, mas eu sou super-herói. Em 3 anos eu virei o sucata e eu revendo isso para alguém. E aí eu ainda tenho ali melhora do meu ativo, porque eu comprei mais barato, não paguei essa margem para o Vitorino, mas aí depois eu, além de pagar mais barato, vou vender aquela sucata por um preço porque eu consigo vender. Cara, não vai funcionar nada disso. Nada disso vai funcionar. É muito melhor, pelo menos na minha visão, você fazer uma alocação de capital mais inteligente para o teu negócio e essas coisas serão as a service para você usufruir. E no caso de segurança, para concluir, infelizmente,
a velocidade dessas coisas, a digitalização, levam a uma maior exposição de sua vida, de sua empresa, a um ambiente que pode ser descontrolado se você não se cuidar. Então, imagina você, por exemplo, uma invasão hoje, numa empresa do tamanho da WeWork, com capacidade global, e as catracas simplesmente bloqueiam. Ele nem leva dado, mas ninguém entra. Isso tem um dano muito grande. Isso tem um elemento impactante no dia a dia, é um sofrimento. Recentemente, empresas listadas na Bolsa Brasileira foram invadidas de forma severa. Acho que, inclusive, as penalidades aplicadas às empresas, na perspectiva de vazamento de dados, foram até muito leves, as empresas sofreram muito mais dano de imagem do que dano de multa. E eu tenho a visão de que é um processo de aprendizado, mas que tem que ser acelerado pelos consumidores e pelas empresas, no sentido de entender que quanto mais digital, mais cuidados deve ter. Não é um problema insolúvel, mas é um problema que precisa ser visitado. Então é isso aí. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos panelistas.